é uma informação importante, grave e vamos deixar aqui para cada um avaliar. Olha, por 3-1, a segunda turma do STF, ela mesma, anulou a condenação de Aldemir Bendini por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e, olha só, Carmen Lúcia votaram por anular sentença proferida no ano passado por Sérgio Moro, quando era juiz da Lava Jato lá em Curitiba. Motivo, no processo, o Sérgio Moro deu o mesmo prazo para o ex-presidente da Petrobras, o Aldemir Bendini, e seus delatores da Odebrecht apresentarem alegações finais, a última manifestação no processo. A maioria entendeu que, para garantir a ampla defesa, Bendini deveria ser o último a se manifestar. Quer dizer, os delatores se manifestam primeiro e ele, para se defender do que os delatores estão falando, se manifestaria depois. É isso que está defendendo a maioria da segunda turma. Ficou vencido o Edson Fachin e o Celso de Mello, mais uma vez, como eu comentei no programa recentemente, estava ausente por licença médica, né? Pelo menos agora tem alguma alegação. O ex-presidente da Petrobras foi condenado por receber propina de 3 milhões de reais da Odebrecht para facilitar contratos. Em março do ano passado, Moro condenou a 11 anos de prisão. Em junho deste ano, o TRF4 reduziu a pena para 7 anos. Ele estava prestes a voltar para a cadeia para começar a cumprir pena assim que o TRF4 julgasse os últimos recursos pendentes. Com a decisão do STF, o processo volta à primeira instância. Então, vamos deixar aqui algumas coisas claras. Primeiro, quando um tribunal de segunda instância como o TRF4 reduz a pena, não quer dizer que tirou a condenação, não, manteve a condenação. Simplesmente alterou ali a dosimetria. Então, condenou a 7 anos de prisão pelos crimes que cometeu. E a segunda turma do STF está fazendo o processo voltar lá para o começo, quer dizer, não está extinguindo o processo, simplesmente por uma questão ali de ordem técnico-burocrática, que foi dar o prazo ali para as alegações finais ao mesmo tempo para os delatores e para o Aldemir Bendini. Nessas horas, Augusto, que eu sinto falta de mais celeridade, de mais velocidade ou de mais objetividade no estabelecimento dessas regras, para que um processo não avance na primeira instância, avance na segunda instância e lá na alta corte, na mais alta corte do país, como gostam de falar os ministros com aquela empáfia toda, eles detectem um movimento errado na tramitação da primeira instância e volta tudo. E aí o sujeito que aparentemente cometeu esses crimes, porque foi condenado em 2 instâncias, ganha maior tempo para responder em liberdade. Quer dizer, é alguém que pode ter cometido crimes, como mostraram as 2 primeiras instâncias, e vai ficar mais tempo livre. E justiça que tarda, muitas vezes não é mais justiça, Augusto. É falha. Tarda e falha. Agora vamos botar os pingos nos is, tá? Vamos lá. Eu me declaro profundamente decepcionado com a ministra Carmen Lúcia. Os outros não me surpreendem nem um pouco, porque eles estão lá para facilitar a libertação de bandidos de estimação. O Aldemir Bendini, digo isso com todas as letras, fique à vontade para me processar, é larápio, bandido. E digo por quê. Há muito tempo o PT sabe disso, porque o motorista Ferreirinha, que trabalhou um tempão com o Bendini, viu que transportava malas de dinheiro e denunciou o Bendini para direção do partido, do PT. O que aconteceu com ele? Perdeu o emprego, como acontece com quem faz denúncias envolvendo alguns dos figurões do PT e o Aldemir Bendini é um deles. Quer dizer, roubou no banco quando presidiu, foi presidente do Banco do Brasil, é isso? E foi presidente da Petrobras, depois continuou nas maracutaias. Para sanear, exatamente. Depois de anos de Lava Jato na rua. Então essa conversinha mansa de garantista, não, porque não fez, é chicana. É uma chicana a que eles recorrem para esconder a verdade e para preparar a soltura do Lula. Exatamente, é o ponto que eu queria chegar. É disso que se trata. Então solta um, solta outro, daqui a pouco o Dirceu, porque isso não foi bem feito. Já anular então uma sentença do Sérgio Moro, uma decisão. É a primeira
que fazem depois desse... E daqui a pouco vão... É claro que eles invocaram ali nas conversas entre eles essas sórdidas mensagens aí, esses sórdidos lotes de mensagens roubadas, né? E estão aí começando a se aproximar da tentativa de tratar o povo brasileiro publicamente como um bando de idiotas, que é isso que ficaria configurado se o Lula fosse libertado. Eles que tentem, eles acham que o povo brasileiro constitui um bando de idiotas, podem quebrar a cara. Não foram poucas as pessoas que se manifestaram nas ruas do Brasil dizendo que o combate à corrupção vai continuar. Está na contramão disso há muito tempo a segunda turma do Supremo. Outros ministros tentarão, vão ter de enfrentar milhões de brasileiros que são honestos, que eles acreditam que todos têm seu preço. Muita gente não tem, eu acredito que a maioria dos brasileiros não tem. Exatamente, eu falei que essa decisão é gravíssima, embora envolva um personagem que no debate político é secundário, justamente porque ela abre caminho para que a segunda turma do STF faça aquilo que a defesa do Lula tanto quer que ela faça, por isso que tenta fazer com que todos os casos caiam nela, que é soltar lá o presidiário de Curitiba. E de fato milhões de pessoas estão vigilantes, estão de olho. Pode não ter sido a manifestação de domingo igual à manifestação de impeachment de Dilma Rousseff, mas porque o impeachment de Dilma Rousseff era uma coisa mais fácil de ser compreendida, era um desejo da maioria da população, era um tema mais forte para mobilizar as massas, e a soltura do Lula vai mobilizar as massas. O pessoal do STF vai ter de enfrentar isso aí nas ruas. A gente sabe que muitos deles não estão nem aí, mas uma ministra como a Carmen Lúcia deveria zelar pela sua biografia e tomar cuidado com esse tipo de aliança com a ala libertadora do Supremo Tribunal Federal. Então eu registro aqui a informação adicional. A segunda turma do STF, Zé Maria Trindade, pode julgar hoje pedido para suspender a ação em que Lula é acusado de receber propina de 12 milhões e meio de reais da Odebrecht na forma de um imóvel para seu instituto, o Instituto Lula, e um apartamento em São Bernardo do Campo. Desde julho, o juiz Luiz Antônio Bonar, que é aquele que assumiu os trabalhos da vara de Curitiba, onde o Moro atuava, aguarda uma posição final do Supremo para sentenciar Lula. Não foram pautados os habeas corpus que questionam a imparcialidade de Sérgio Moro e a atuação dos procuradores. Mas vai dar para perceber em que medida Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, se ele comparecer à sessão, porque pelo visto não vai acontecer, ele não estava presente nessa votação do caso do Bendini, se eles estão dispostos a soltar o ex-presidente. Mas é bom não confundir, porque há vários casos, o Lula está condenado por causa do triplex, e esse julgamento de hoje, da segunda turma, então, é sobre o envolvimento da Odebrecht, pagamento de propina para o imóvel do Instituto Lula e o apartamento em São Bernardo do Campo. Mas essa decisão, repito, envolvendo o Aldemir Bendini, é muito grave por causa disso. Os petistas estão mobilizados para tentar fazer com que a condenação do Lula pelo triplex seja anulada no Supremo Tribunal Federal. E aí, Zé Maria, os ministros agora, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, estão apontando uma decisãozinha ali de abertura de prazo como um fator suficiente para fazer o processo voltar à primeira instância. E quando se ganha tempo, nesse tempo todo, há muitas articulações, e se o processo do Lula voltar à primeira instância, a gente vai ter que ficar denunciando aqui todos os dias as articulações para que ele nunca mais volte para a cadeia. Quer dizer, as articulações nesse sentido, mas eu, pelo menos, o Augusto também, acho que o Zé Maria também, querendo que o Lula volte para a cadeia, justamente porque cometeu aqueles crimes pelos quais foi condenado em 3 instâncias. Zé Maria. Nesse caso aí do ex-presidente Lula, é sobre a compra do terreno, né, para a construção do Instituto Lula, que é um dos processos, né, que estão correndo. O mais próximo aí talvez seja esse mesmo. Basta essa definição do Supremo para a sentença na primeira instância, lá na Lava Jato, que já seria a terceira condenação, né, do ex-presidente Lula. A primeira foi do apartamento, né, do triplex, a segunda do sítio e a terceira, que está na ponta da linha aí, a terceira condenação, porque as provas são todas indicando isso, né, deve ser
a terceira condenação. Felipe, o Bendini, ele ficou conhecido por uma história muito peculiar. Ele era presidente do Banco do Brasil, a então presidente da República, Dilma Rousseff, falou assim, eu vou colocar Bendini lá na Petrobras porque ele é um cara conhecido honesto. E todo mundo bateu palma. Esse aí vai sanear a Petrobras porque é honesto. E aí a gente fica sabendo o seguinte, ele fez um trabalho para a Odebrecht, tinha ganhado 2 milhões de reais e saiu da presidência do Banco do Brasil. Mas aí ele arguiu o artigo 3º da ética da malandragem, que é o de comprometimento, e disse olha, eu estou saindo do Banco do Brasil, mas eu quero a minha participação naquela propina. E aí provocou uma reunião de cúpula. Mas e aí, o homem saiu da presidência do Banco do Brasil? A gente deve ou não a propina? Aí o Marcelo, esse aí, o príncipe, falou, é bom pagar porque ele está indo para a presidência da Petrobras e vai nos atrapalhar lá. Isso que eu estou dizendo está exatamente nos depoimentos. Aí pagaram. Ele tem outros processos. Está solto. Ele está solto porque esta mesma segunda turma entendeu que a preventiva dele estava demorando demais, 2 anos, e que o processo não estava concluído e colocou o Bendini na rua, né? Ele está solto. E agora, esta condenação, a gente falou aqui várias vezes, o Supremo não analisa o mérito. Essa condenação de 11 anos não está sendo analisada quanto ao mérito, mas sim quanto às questões jurídicas, né? Veja bem, entendeu o relator, o ministro Edson Fachin, de que o então juiz Sérgio Moro estava certíssimo, porque ele deu prazo, o mesmo prazo para os delatores, o mesmo prazo para o Bendini. Só que esse prazo é para réus, não é Ministério Público e o Bendini, mas sim delatores e Bendini. Veja que raciocínio mais torto para anular parcialmente um processo. Veja que coisa estranha. Os delatores são réus, eles estão como réus e são condenados, só que penas menores, condições menores, né? Beneficiados pela legislação que permite esse benefício aos delatores que sigam vários pontos, né? Devolver dinheiro, não mais delinquir e entregar aí pessoas na organização. Então, o Bendini recebeu o mesmo prazo dos delatores. A segunda turma entendeu, e foi só alguns ministros da segunda turma, que esses delatores são acusadores. Quem acusa é o Ministério Público. E aí aconteceu isso. Manda lá de novo para a primeira instância. Ele vai ganhar prazo para se defender, apresentar lá as alegações finais. E aí o processo começa de novo de lá para cá. Não se trata de extinção e nem inocência, não. Mas é um alerta, é um sinal verde, porque eu sempre digo, o Supremo tem que se posicionar sobre vários pontos, entre eles a história do Caixa 2, se é ou não crime, né? Se a doação de campanha limpa pecados, recebe através da doação de campanha, estamos todos livres, né? Isso tudo o Supremo ainda tem que decidir, para se ter uma ideia de que a coisa não está definitivamente limpa sobre os processos da Lava Jato, não. Muito bem, Zé Maria Trindade. E sempre, Augusto Nunes, que os ministros do STF precisam tomar uma decisão que seja contra a maior parte da vontade popular, assim como acontece com vários políticos, eles tentam tomar essa decisão da maneira mais genérica possível para tentar encobrir o objetivo específico. Eu escrevi um artigo outro dia exatamente sobre isso, mostrando que o Dias Toffoli fazia isso. No caso, se eu não me engano, da suspensão, não, no caso de querer rediscutir a prisão após condenação em segunda instância, dizendo que não é para avaliar o caso do Lula, é para avaliar a questão constitucional e tal, etc. E o Rodrigo Maia também expandiu o escopo da lei de abuso de autoridade, que no Senado passou exclusivamente para atingir magistrados e membros do Ministério Público, e na Câmara dos Deputados eles expandiram para atingir todos os servidores públicos, quer dizer, para encobrir o objetivo específico de atacar a Lava Jato, de retaliar a atuação de policiais federais, procuradores e juízes. E agora a gente vê aí
o começo de um movimento para fazer com que os processos voltem à primeira instância, já no caso do Aldemir Bendini, para mostrar que isso não acontece só no caso do Lula. Quer dizer, é bom a gente olhar, não aconteceu ainda, não tem uma decisão consolidada da segunda turma a respeito do caso do Lula, do caso do triplex, pelo qual ele foi condenado, mas é bom a sociedade ficar de olho se isso não é uma manobra para abrir caminho, como a gente acha que é. Agora, que isso está na cabeça do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski, pelas declarações que eles dão e pelos históricos que eles têm, isso com certeza está. A questão é se eles vão encontrar o terceiro elemento para se juntar a eles na soltura do Lula. Lembrando que a Carmen Lúcia, ela votou a favor... votou contra a concessão do habeas corpus preventivo do Lula, quer dizer, ela votou a favor de deixar que o Lula fosse preso na época em que ele foi preso. Ela era presidente do STF, ela entrou na segunda turma na vaga do Dias Toffoli, que assumiu a presidência da corte. Agora, vem cá, Carminha, vai fazer o papel do Toffoli para integrar esse trio libertador? Ou ela vai sair, isso foi só um caso isolado do Aldemir Bendini, e o Celso de Mello vai voltar para integrar esse trio. Então fica a questão se vai haver ou não um terceiro elemento, porque pelas declarações que o Gilmar Mendes tem dado, devemos ao Lula um julgamento justo. Ele disse isso outro dia, Augusto. E o Ricardo Lewandowski, a gente sabe para que ele está lá. Foi indicado pelo Lula. Acionar o Levan, está lá na mensagem do Marcelo Odebrecht, perguntando se o Lula não poderia acionar o Levan, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse algo corriqueiro que o Lula fizesse quando precisasse de algum favor no Supremo Tribunal Federal. Então, Carmen Lúcia e Celso de Mello, a sociedade está de olho em vocês, Augusto. Exatamente. Quem é que eles pensam que enganam? O Gilmar e o Lewandowski. Eles estão querendo libertar o Lula. Tudo isso aí é jogo de cena. E estão tentando acabar com a Lava Jato. Agora chegaram a uma sentença do Moro. É por etapas que eles fazem isso. Então não vão enganar ninguém, não. Querem soltar o Lula e através usando chicanas, valendo-se de chicanas.